Bom, moçada, vamos para a nossa segunda aula para entender fuso horário. Antes de entendermos o que o movimento de rotação estudado na última aula tem a ver com fuso horário, primeiro precisamos de mais uma aulinha de revisão lá do sexto ano. Agora sobre as linhas imaginárias. Então vamos lá. Segunda aula de revisão, linhas imaginárias. O que são essas linhas imaginárias? Funciona assim, galera. Para podermos melhor nos localizarmos no planeta, localizar pessoas, países, os continentes, enfim, tudo, criou-se uma espécie de rede de linhas que cobre o planeta, como essa imagem aí que você está vendo. Lembrando que essas linhas não estão lá fisicamente. Não tem um monte de cordão gigante que vai de ponta a ponta do planeta. Nós imaginamos as linhas lá, embora em algumas localidades exista um trechinho de uma determinada linha, às vezes pintado no chão, como essas imagens aí que vocês estão vendo, ou uma plaquinha que sinaliza que ali passa uma determinada linha. Essas linhas dividem-se em linhas horizontais, que são essas sendo desenhadas aí, ou seja, essas que ficam deitadinhas, elas recebem o nome de paralelos. E essas que ficam em pé, ou seja, na vertical, chamadas de meridianos. E são essas as linhas importantes para a gente poder entender o nosso assunto, fuso horário. Como já estamos fazendo uma revisão, vamos falar das principais linhas do globo. Ou seja, alguma dessas linhas recebem nomes especiais. Vamos ver quais são. Aí você está vendo sendo desenhado o que seria o nosso globo. E essa linha deitada, cortando bem ao meio o planeta, é o principal paralelo, ou seja, a principal linha na horizontal, que a gente chama de linha do Equador. Ele é importante porque divide o nosso planeta em duas metades. Essa aqui de cima, que nós chamamos de hemisfério norte, e essa aqui de baixo, que a gente chama de hemisfério sul. Para ficar fácil para você entender, imagina que você tem uma laranja e cortou essa laranja bem no meio em duas metades. A parte de cima, norte, e a parte de baixo, sul. Por exemplo, nosso país Brasil está localizado abaixo da linha do Equador. Vocês estão vendo aqui no mapinha. Então, em qual hemisfério nós estamos? Sim, nós estamos no hemisfério de baixo, que nós chamamos de hemisfério sul. Já os Estados Unidos, tá vendo os Estados Unidos aqui? Acima da linha do Equador, então o hemisfério deles é o hemisfério norte. Além da linha do Equador, existem outros paralelos importantes para conhecermos. Ou seja, lembrando que são paralelos as linhas deitadas, como a linha do Trópico de Capricórnio, que inclusive podemos dizer passa por aqui por São Paulo, como nas fotos lá no início da aula, que a gente viu, e o Trópico de Câncer, que fica acima da linha do Equador. Outras duas linhas paralelas que quase ninguém lembra são o Círculo Polar Ártico, que fica lá em Simão, perto do Polo Norte, e o Círculo Polar Antártico, que obviamente fica lá perto do continente Antártico, lá embaixo. Agora, por que essas linhas são importantes também? Bom, porque elas nos ajudam a identificar as faixas climáticas do planeta. E que isso? Eu acho que vocês já tiveram essas aulas, né? Quais são as zonas mais quentes, as zonas mais frias do planeta, onde é mais frio, mais quente,
muito mais quente, como ali pertinho do Equador, mas falar sobre zonas climáticas é um assunto para uma outra aula também.